Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Resumo do Dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV, 24 horas no ar. Nesta segunda-feira, dia 15 de março de 2021. Um dia marcado por uma intensa crise política que é resultado, um desdobramento, obviamente, da situação de colapso total. E como destaca aí o tema de entrada do nosso programa, nós vamos ver que nas idas e vindas sobre cai não cai do ministro da Saúde, que acabou caindo, teve candidata, a ministra, falando de 600 mil mortos. Né? Nós vamos falar do colapso da negociação, da troca, que aparentemente é para não mudar quase nada, ou mudar para pior a situação no Ministério da Saúde. Né? Vamos falar do colapso que se aprofunda hoje em São Paulo, iniciando aí a nova etapa, a fase de emergência, né? Fase roxa, e o país inteiro numa nova etapa do colapso. Vamos falar de uma falsa pesquisa que procura apontar que a maioria da população não tem nenhuma expectativa em relação à candidatura do Lula, e vamos falar desse clima todo que coloca ainda mais a necessidade de lançar já a candidatura de Lula a presidente. Bom, tem mais notícias, tem notícias internacionais, destacando aqui que na Alemanha, nós falamos aqui na semana passada de alguns países que na União Europeia que estavam suspendendo o uso da vacina de Oxford, a AstraZeneca. E dessa vez agora não são mais, aqueles eram países, não eram os mais importantes países da Europa, mas desta vez Alemanha, França e Itália também decidiram suspender o uso da vacina de Oxford. Né? E nós vamos ver aqui por quê, né? E falar de outros temas internacionais. 10 anos de guerra contra o povo da Síria. Né? Um massacre imperialista contra o povo sírio e contra todo o povo no Oriente Médio. Bom, e para comentar estas e outras notícias, comigo na bancada virtual do dia de hoje, o companheiro Edson Dorta. Boa noite, Edson. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite aí os ouvintes, internautas e companheiros que assistem aí o resumo do dia. Muita coisa para se comentar aí, né, Toninho? Com certeza. Bom, então nós vamos pedir a vocês aí, que o Edson já mandou o salve para vocês, pedir a vocês que estão conosco que ajudem a gente aí a compartilhar o link aqui do nosso canal, do nosso programa, e chamar o pessoal para assistir esse programa, né, que não tem rabo preso, esse canal que não tem rabo preso com as empresas capitalistas, com os inimigos do povo, né, com aqueles que apoiam a política de genocídio e massacre da população. Então, venha para cá, chama o pessoal para não ficar aí ouvindo, não dar ouvidos, né, à imprensa golpista, ao partido da imprensa golpista. Então, compartilhe o link nas redes, nos grupos de WhatsApp, do Facebook, mande a mensagem para os amigos, familiares, para todo mundo, para vir para cá assistir o resumo do dia, né, e também acompanhar a grade de programação aqui, né, cada vez mais ampla, né, da Causa Operária TV. Bom, agradecer aqui já, saudar a presença, né, tá por aqui do Carlos Adustos, a Vera Araújo, a Priscila CP, né, a Priscila, tem duas Priscila, outra Priscila Marise, sou eu, desta vez eu consigo, em nome de quem eu saúdo a todos, né, presentes aqui no nosso canal, o companheiro Ernesto, que mandou já seu superchat aqui, saudando o pessoal que já estava com a gente aqui antes, além do Ernesto, Alica Machado, David Araújo e outros mais. Então, a todos vocês, obrigado aí pela companhia, pela participação, né? Compartilhem, divulguem, comentem aqui e, se você puder, né, para a gente é muito importante a sua contribuição. Né? A contribuição, como do companheiro Ernesto, dada aqui em cima, você pode mandar na forma de superchat, de figurinha, mandar sua mensagem também para a gente divulgar aqui do nosso programa.
Bom, vamos lá, vamos começar para a nossa pauta falando do lockdown em São Paulo, né? Porque hoje São Paulo entrou aí na fase, acho que é fase, já nem sei qual é a cor, porque era a fase vermelha, e criaram uma fase além da fase vermelha, né? No Rio Grande do Sul eles chamaram de fase preta, né? O estado todo está na fase preta. Bom, aqui em São Paulo não não chega a ser ainda, né, um lockdown, segundo as palavras do governador supostamente científico Dória, né? Mas São Paulo entrou hoje numa nova fase, né? Essa fase emergencial. Na fase que tem início hoje, que vai até pelo menos 30 de março, segundo o anúncio feito pelo governo, há um toque de recolher agora, nesse momento, né, desde as 20 horas, nós já estamos de toque de recolher até as 5 da madrugada. Bom, mas se vocês virem aí, a produção vai colocar para a gente aí a imagem, no metrô, hoje de manhã, no transporte coletivo aqui em São Paulo, supostamente no momento em que o governo fala de isolamento, de maior afastamento, está aí, ó, as cenas na plataforma do trem e do metrô, né, interligação aí, acho que é a estação da Barra Funda, você vai ver aí que, né, você olha aí, ó, não tem distanciamento social, é conversa para boi dormir, né, para uma enorme, como acontece desde o início da pandemia, essa conversa do fique em casa, né, mantenha, proteja-se, etc. e tal, é para uma parcela da população, né, e é um verdadeiro suplício na medida em que o governo não adota efetivamente absolutamente nenhuma medida para permitir, né, que uma ampla parcela da população, principalmente a população trabalhadora mais pobre, possa efetivamente ficar em casa, como o governo cinicamente diz que gostaria que acontecesse. O que a gente vê é a manutenção da demagogia, né, da campanha, da tentativa de responsabilizar a população. Houve um anúncio hoje de que o governo, só nesse final de semana, a polícia, numa operação da polícia, dos órgãos de repressão do Estado, abordou 29 mil pessoas, 29 mil, né, o balanço apresentado pelo governo, com uma medida de repressão, né, a supostas aglomerações. Bom, eu vi casos, inclusive, a imprensa golpista divulgando o pessoal invadindo festas, por exemplo, com 40 pessoas, né? Bom, mas hoje vocês viram as imagens do transporte coletivo, no dia de hoje não teve nenhum ônibus com 40 ou mais, bem mais pessoas, sendo invadido pela polícia, né, para impedir que as pessoas se aglomerassem no transporte coletivo. Os vagões do metrô, que chegam a comportar aí 200, 300 pessoas num vagão, né, também eu não vi nenhuma intervenção da PM. Bom, e houve todo um estardalhaço, vou até passar para o Edson comentar, aproveitar e comentar também esse tema comigo, né, porque houve um estardalhaço envolvendo até um jogador de futebol, um ídolo do Flamengo nesse momento, o Gabigol, que foi detido aí com outras pessoas, com algumas dezenas de pessoas, em uma casa de jogos. Quer dizer, é a política de encenação, né? Fazer jogo para tentar criar um clima de que o governo está agindo, mas, na realidade, medida efetiva no combate, no que diz respeito à população, absolutamente nada, né, companheiro Edson? Vai lá. Se o Gabigol, né, que é um ídolo aí da torcida do Flamengo, tivesse no metrô, né, Toninho, nada teria acontecido a ele. Ele levou azar aí dele ter ido num cassino que é frequentado aí pela alta burguesia de São Paulo,
na Vila Olímpia, e aí utilizaram, inclusive, a imagem e a fama do jogador, né, para fazer a famosa hipocrisia social, de que eles estão atrás das aglomerações em festas, casas de show, etc. e tal. Quando você mesmo disse, né, que no transporte público não tem nenhum tipo de vigilância. Também nas fábricas, né? As fábricas continuam com 100, 200, 300 trabalhadores trabalhando um do lado do outro, né? O correio também continua a aglomeração nas unidades dos correios. Recentemente, você mesmo estava aí fazendo a campanha contra a volta das aulas, que o Dória foi obrigado a suspender por alguns dias e deram férias, né? Férias para os professores, para os funcionários, porque não tinha como sustentar essa demagogia de que eles estão atrás das aglomerações quando eles queriam fechar os bares, as festas, as casas, etc. e tal. Está causando uma revolta enorme na população. Obviamente que não tem uma lógica em relação ao que eles estão dizendo, né? Que eles querem que o povo fique dentro de casa, mas que os trabalhadores saiam a partir das 5 horas da manhã, lotem os metrôs, os trens, as fábricas, os locais de trabalho e trabalhem até as 8 horas da noite, né? Então é mais uma demagogia aí do Estado brasileiro, esse Estado golpista que inclui Bolsonaro e todos os governadores, de dizer que estão preocupados com as mortes desses milhares de pessoas que estão perdendo as suas vidas aí com o Covid, enquanto não tem vacina, não tem hospital, não tem médico, não tem oxigênio, não tem nada, o pessoal está morrendo no corredor. É mais uma politicagem que mostra aí que eles não estão preocupados com as vidas, mas estão preocupados em fazer campanha política, campanha eleitoral, e utilizando. Aí o Gabigol foi vítima disso, né? E aí, obviamente, ele está sendo aí o, como a gente diz, né, no vocabulário popular, boi de piranha. É isso aí, Edson. A gente aqui, como disse o Alisson, denunciando a farsa, né, do lockdown como uma encenação. E eu queria aproveitar que o Edson falou aí da situação nas escolas, né? O governo que foi forçado aí por uma greve, por uma luta política dos professores, que acabou gerando uma decisão da justiça e, obviamente, né, o número de mortes que não para de crescer em São Paulo, mais de 500 mortos por dia, o governo recuou limitadamente nessa questão das escolas, né? Nós temos uma imagem aí, eu acho que a produção separou para a gente, porque, infelizmente, como resultado da política do governo, as mortes continuam a acontecer, né? Então, eu queria mostrar para vocês, aí pode colocar para a gente na tela a professora Josinara Bellinati de Moura, né? Infelizmente, ela é mais uma das vítimas dessa política criminosa do Dória, do Covas e de tantos prefeitos. Ela que é trabalhadora da rede municipal lá de Nova Odessa, né? Aí perto da região de Campinas, aí de onde o Edson mora, né? E é uma das muitas, a essa altura, dezenas, são mais de 100 professores, trabalhadores da educação e alunos mortos, vítima dessa responsabilidade, como denuncia aí, né, a imagem, aí, a mensagem da nossa corrente de professores, educadores em luta, né, como muitos outros professores que aqui, Edson, a gente todo dia são várias imagens como essa que estão sendo postadas aí nos grupos, infelizmente, né, não só para homenagear os trabalhadores da educação, mas também para denunciar a política criminosa, genocida, e é preciso manter a mobilização, porque o Dória está anunciando, como você falou, eles agora estabeleceram um recesso, né, para tentar roubar esse tempo, de um tempo de descanso que estaria garantido aos professores. Está se falando, possivelmente no começo de abril, de decretar férias,
porque o Estado ele não quer ceder em absolutamente nada. Né? É uma política genocida, né? Mostra, inclusive, o governador de São Paulo foi o governo que mais levou adiante essa política de reabertura das escolas, mostrando que ele é mais duro do que muito bolsonarista, que tipicamente fascista, e aí, infelizmente, tem gente da esquerda que fala que ele é progressivo e vem com essa conversa fiada de que ele seria uma alternativa ao Bolsonaro. Se isso é uma alternativa, provavelmente é uma alternativa ainda pior. Bom, eu vou passar a bola para o Edson, para ele destacar aí mais uma informação, um dado importante, que mostra que, de fato, não há nenhum combate à pandemia. Com você, Edson. Não, eu só, antes de entrar nesse assunto, que é mais um fato aí que mostra a situação da farsa, né, que esses governos, principalmente o governo federal, estão lutando contra a pandemia. Eu queria só voltar a esse assunto aí do Gabigol. Muita gente não prestou atenção, mas essa operação, não sei se você sabe, essa operação ontem de ir lá nesse cassino na Vila Olímpia, ela foi dirigida e organizada pelo garoto de programa, né? Não sei como fala, ator pornô, o Alexandre Frota, né? Daí você já viu o tamanho da demagogia que foi a questão, né? O Alexandre Frota aí, que todo mundo conhece, foi aí alçado a deputado federal na chapa do Bolsonaro, defendendo o golpe de Estado no Brasil, defendendo que a gente deveria lutar contra a corrupção. Esse ator pornô, ele que estava dirigindo, né? Como agora ele está no PSDB, no partido do João Dória. O João Dória deu toda a autoridade para ele dirigir toda a operação com os policiais aí do Estado para invadir lá o local e fazer a demagogia tradicional dessa política calhorda da direita de colocar que o problema da pandemia não é que eles não investem em hospitais, não tem médico, não tem vacina, não tem teste, é que o povo está indo para a rua, né? Então, eu esqueci de falar isso, queria relatar essa questão. Em relação à continuidade aí dessa discussão de que isso tudo é uma demagogia, você vê pela própria denúncia, né, que foi feita recentemente, até pelo Estadão, que é um jornal golpista, de que o governo federal, né, o governo do Jair Bolsonaro, abandonou até as metas mínimas que eles tinham de testagem da população durante a pandemia, né? Eles tinham uma meta aí de que eles iam testar 24 milhões de pessoas até o final de 2020, fazendo esse teste do PCR, né? E o Estadão levantou aí de que no ano de 2020 foi testado só 12 milhões foram feitos, né, só 12 milhões de testes, uma população de 270 milhões de habitantes, né, Toninho? Mostra aí que eles não estão minimamente preocupados em testar a população, uma das reivindicações até que a gente já levantou aqui, que deveria ser uma prioridade, né, testar todo mundo, para você saber quem é que está contaminado, quem que não está contaminado, de separar as pessoas que estão contaminadas, e eles não testaram nem metade da mixaria que eles tinham programado. E, além disso, tem uma denúncia aí também de que tem vários testes ali sobre o controle do Ministério da Saúde que estão vencendo. Ou seja, esses testes não poderão ser aplicados daqui a pouco. Tem testes aí vencendo no mês de abril, testes vencendo no mês de maio e junho. Esses testes não suportarão, né? Não poderão ser usados nesses meses, porque eles já estão vencidos. Ou seja, eles nem se preocupam em testar a população para saber
quem está contaminado, existe uma burocracia nos hospitais, até relatar aqui uma situação que aconteceu no Correio, né? Teve um CDD aqui em Campinas, que teve 2 ou 3 contaminados, os trabalhadores foram até o hospital para fazer a testagem, porque se tinha 3 ou 4 contaminados, deveria fazer a testagem de todo mundo. E aí o hospital, né, conveniado ao Correio, não era nem um hospital do SUS, o diretor do hospital convenceu os trabalhadores de que não deveriam ser, eles não deveriam ser testados se eles não tivessem nenhum sintoma, que é uma barbaridade, porque já é público e notório que tem muita gente que não apresenta sintoma, mas está com Covid, né? É obrigação do Estado, pessoas que tiveram contatos com contaminados serem testados. E a própria orientação dos hospitais, e envolve isso também os planos de saúde, que não querem pagar, né, pela testagem, convencer o cidadão a não fazer a testagem quando isso seria uma necessidade de você saber que as pessoas que tiveram contatos com os contaminados tivessem com o Covid, né? Então, existe toda essa burocracia, o Estado não está testando as pessoas, o teste ele acaba saindo só quando a pessoa está naquela situação já precária, e o governo federal, o governo genocida aí do Bolsonaro, junto com os governos estaduais, que se dizem científicos, eles não estão testando o povo. A política deles é, como a gente vem falando aqui, é só a repressão. É isso aí. Esse dado é importante. O Edson falou aí de 12 milhões de testes apenas realizados no ano passado. Isso aí, se a gente contar aí a partir de, vamos lá, março, depois dos primeiros casos, isso aí dá menos de 1.200.000 testes por mês, né? E é quase o número de pessoas que foram infectadas. Quer dizer, na realidade o teste ele só aconteceu para as pessoas que já estavam aí estribuchando, né? É bom destacar também que uma boa parte desses testes que foram realizados foram testes pagos, né? E não há testes para a população, né? E essa que é uma arma, seria uma arma eficiente de combate verdadeiramente à pandemia, não discurso, não ameaça, né? Em vários países que conseguiram, em alguma medida, controlar a expansão da pandemia, né? A arma principal foi a testagem e a separação da população, seja em países com melhores condições econômicas, seja em países mais pobres, né? Como a gente sempre destaca aqui, por exemplo, o caso da Venezuela e Cuba, que contiveram, né? Não quer dizer que ficaram livres ou que não estejam ameaçados, mas conseguiram conter, né? Se o remédio é a vacinação, né? Na medida em que a vacina seja efetiva, obviamente, né, para conter, para evitar que haja uma explosão de casos, a saída sempre foi o problema de testar, separar, né, garantir condições de tratamento, de prevenção das pessoas. Bom, a gente passou só no primeiro ponto, me veio aqui uma questão importante, porque nesse final de semana teve aí protestos, né, pelo país inteiro contra a política de lockdown, né? Eu queria só mais uma vez reafirmar aqui a nossa posição, porque eu vi ontem até, tive a oportunidade de conversar com pequenos comerciantes aqui no bairro, dono de bar, e tinha gente... O que acontece? Você não pode decretar esse tipo de medida, é um crime. É um crime. Se você não garante às pessoas, aos trabalhadores, aos pequenos comerciantes, pequenos proprietários, né, aquelas pessoas que têm lá um salão de cabeleireiro, uma pequena venda, né, um armazém, se você não garante nenhuma condição, porque como é que a pessoa vai sobreviver? Então a revolta é grande e ela é totalmente, digamos assim, justificada, né? E infelizmente o que nós estamos vendo, porque é que muitos setores da esquerda, né,
que nós vamos voltar depois a esse tema, mas queria destacar que muitos setores da esquerda não apoiam esse tipo de medida. Nós temos aí a imagem, inclusive a gente deixou do primeiro ponto, mas eu queria destacar isso. Está aí, ó. Por exemplo, isso aí é lá no interior do Nordeste, acho que da Paraíba, o pessoal defendendo as centrais sindicais, fazendo uma campanha pelo lockdown, né? Nós queremos dizer que nós não nos somamos a essa iniciativa, né? Da maneira como se impõe o lockdown no país, nós somos defensores do isolamento, obviamente. O isolamento é necessário. Mas você não tem como fazer com que um trabalhador, um pai, uma mãe de família, né, um pequeno proprietário, um pequeno comerciante, fique em casa, né, sem garantir para ele, conversando com um dono de bar, ele falava assim: eu pago aqui R$2.000 de aluguel nesse prédio aqui. Quem vai pagar a conta? O Dória vai pagar? Né? Ninguém vai pagar. Né? O Bolsonaro também não vai pagar. Então, o governo está acenando aí com R$250 de auxílio para uma pequena parcela da população. Aí o cara fala: 250 não dá nem para mim pagar a conta de luz aqui do meu estabelecimento. Isso se ficar fechado, só com a geladeira ligada aqui para não estragar, perder tudo que eu tenho. Então é óbvio, né, que a população tende a sair às ruas, e nós temos um problema nesse momento. Não tem ato da esquerda para a população sair à rua. E aí a população, uma parcela, né, de pessoas saem às ruas, e nessas manifestações quem está aí é a direita, procurando faturar em cima. Né, a direita golpista, genocida, que não aprovam auxílio para a população, porque o Bolsonaro fala contra o fechamento, mas ele não quer proteger a vida das pessoas. Que as pessoas morram, que se dane. E o Dória está a mesma coisa, que quer fechar e que as pessoas morram e que se dane. Né? Então, não queremos dizer que esse tipo de medida, né, nós defendemos o isolamento, mas o isolamento tem que vir acompanhado. Primeiro tem que ser de verdade. Né? Não pode ser como nas imagens que nós mostramos, que até me corrigiram, que disseram que uma das imagens é da Estação da Luz. Né? Não pode ser que nem na Estação da Luz, ou na Barra Funda, ou no Rio de Janeiro, né, na estação da Central do Brasil, e por aí vai afora em todo o país, né, onde as pessoas estão sendo obrigadas todos os dias a se aglomerarem. Né? É preciso ter uma política, né, auxílio emergencial de verdade, de no mínimo um salário mínimo, né, para todo mundo que precisa, isolamento para todo mundo. Não pode ter isolamento e deixar o trabalhador dos Correios se ferrar, se contaminar. Né? Teria que ter um fechamento nesse momento de emergência em que a situação é super grave. Bom, nós vamos em frente na pauta, justamente entrando nesse tema da gravidade da situação. Porque é a gravidade da situação que levou à queda, no dia de hoje, depois de uma fritura, né, do ministro da Saúde, o Pazuello, general Pazuello, né, tá aí na imagem. Hoje ele fez foi dado a ele, parece que assim, é o último desejo do condenado, né? Então deram para ele lá uma entrevista coletiva, para ele anunciar um monte de vacina que só existe na imaginação. Nós fizemos um contrato e já tem mais... vai sobrar vacina, Edson. O ministro anunciou aí mais de 500 milhões de vacina. Né? É como se é o espetáculo. A gente vai poder... Inclusive, a gente, ao invés de tomar 2 doses, cada um vai poder tomar 4 doses daqui a pouco, de tanta vacina que o Bolsonaro e o Pazuello compraram. Né? É o cinismo que não tem tamanho. Né? O ministro que na semana passada tinha dito que a rede de saúde não colapsou em 2020 e nem vai colapsar esse ano. Mas, no entanto, no país inteiro as pessoas estão morrendo dentro até das ambulâncias, né? Por conta da política, não só dos 2 genocidas criminosos aí, né? Mas de todos os governos que assinaram embaixo essa política, que fizeram uma política de encenação e de fraude. Bom, a crise se mostrou enorme, e um dos detalhes da crise é que a primeira pessoa que apareceu anunciada aí como possível substituta do Pazuello, né, que foi uma mulher, né, a Ludmila Rajar,
ela, por 24 horas, né, ela estava praticamente garantida de que seria ela a ministra da Saúde. Foi anunciada, disseram que era uma nova imagem no governo, ia colocar uma mulher no ministério de verdade, não no ministério de faz de conta lá da Damares, né, que é um ministério só de palavra. O Ministério da Saúde não só é o pivô de toda a crise no país nesse momento, como é o ministério que tem mais dinheiro no governo, né? É lógico que estão procurando acabar com essa situação, secando as verbas do Ministério da Saúde, para deixar morrer a população mais rápido. Bom, aí ela foi sondada, se reuniu com o Bolsonaro, passou aí 24 horas sendo a mais provável ministra, né? E ela agora é a ex-futura ministra, porque perdeu a indicação e ela saiu atirando, né? A gente, muito provavelmente, porque enquanto ela estava cotada, ela não atirou para lado nenhum, né? Ninguém nunca tinha ouvido falar nessa senhora fazendo nenhuma crítica real à política do governo. Mas ela que foi a mais cotada para assumir a pasta por 24 horas, vou só ler uma declaração dela que mostra a gravidade da situação. Porque, obviamente, ela e os outros que estão minimamente por dentro da situação sabem da gravidade da situação, né? Então ela fez a seguinte declaração, Edson e todos os amigos que nos acompanham. O cenário é bastante sombrio. O Brasil vai chegar em 500 mil, 600 mil mortos. Eu vou repetir, vai chegar em 500, 600 mil mortos. Não somos nós do PCO, né, que já falamos isso aí várias vezes. É a ex-quase ministra da Saúde, né, indicar que esteve lá conversando tete a tete com o Bolsonaro. Depois nós vamos falar por quê. Bom, mas ela disse mais. Mas não é só isso. O impacto que essa doença terá em doenças de longo prazo. Sequelas e consequências que não estão sendo pensadas. Então, bom, aí ela falou essas coisas aí, depois de já ter sido preterida, ficou evidente que... Bom, ela anunciou, falou aí, não sei se porque se sentiu traída, desprestigiada, mas ela saiu anunciando que, como ela tinha determinadas colocações minimamente progressistas, né, de críticas aí, por exemplo, ao uso da cloroquina, né, esse tipo, toda essa palhaçada que o governo fez aí, ela chegou e falou que tentaram invadir o hotel que ela estava, teve manifestações, ameaças de morte a ela e a família dela, né, mostrando que o jogo da direita é um jogo pesado, né? Bom, e finalmente o que estava em jogo não era simplesmente um problema ideológico, mas é o fato que esse ministério é uma mina de ouro, né, para aqueles que querem se apoderar dele, para usufruir, se locupletar, né, como diziam os velhos políticos, né, que se dane o povo, que o povo morra, né, mas aí é uma mina de ouro, tem muito dinheiro, e entrou em ação aí a operação para colocar uma pessoa ligada aí ao Centrão, né, e ao próprio bolsonarismo. E finalmente, no final da tarde, agora no começo da noite, agora há pouco foi anunciado que o Bolsonaro escolheu o presidente da Sociedade de Cardiologia, né, Marcelo Queiroga, um médico lá da Paraíba, né, que já tem um dado que mostra que ele totalmente afinado, bolsonarista, né, ele já estava na lista de indicação do governo para um cargo na Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, né? E a indicação estava só sendo aguardada de ser votada pelo Senado. E ele já foi anunciado, aí amanhã nós vamos ter com certeza mais informações, mas ele participou aí, foi apoiador do Bolsonaro já em 2018, né? Quer dizer, não dá para dizer que ele não sabe quem é o Bolsonaro, pelo contrário, é um médico compromissado com essa política. E eu ouvi agora há pouco de um analista político bem direitista, né? Eu esqueci agora o nome, mas da Globo News,
ligado àquele Milênio, né, grupo Milênio, que dizia o seguinte... Oi? O Instituto Milênio, né? Isso, exatamente. E ele falava o seguinte, que é uma mudança para pior. Olha só, chamando a atenção. Dizendo o seguinte, que agora saiu o disfarce da farda, que agora o Bolsonaro vai encobrir, né, no meio de toda essa matança que nós vamos ter aqui, que a quase ministra disse que nós vamos chegar a 600 mil mortos, e se ela está falando isso, deve ser pior do que isso, né? Vai botar no ministério aí a cobertura de um médico direitista, Bolsonaro, né, para dar uma cobertura de que o Bolsonaro está agindo aí com algum critério, como faz o Dória em São Paulo, como fazem outros genocidas, né, de que haveria aí uma orientação científica da área médica para a atuação do governo. Quer dizer, sepulcro caiado, como diz a expressão bíblica, né? Vai encobrir aí toda a política genocida, né? E aqui alguém está sendo... queria até destacar que tem gente sendo processada pelo Bolsonaro por se referir a ele como um genocida. Bom, se não é um genocida um governo que é responsável, nesse momento, já por mais de quase 200... Amanhã nós vamos inteirar em números oficiais, 280 mil mortos, né? É uma política que não tem o que dizer, né, dessa enorme matança. Bom, o fato é que a substituição está abençoada aí, pelo Centrão, né? Só para aí a gente já dá para confiar, né? O Centrão, defensor do congelamento dos gastos com a saúde, defensor da privatização da saúde pública, destruição do SUS, né? Que vem aí capengando, tentando segurar a barra nessa situação, né? E bom, é bom lembrar que ele, como médico, apoiou o Bolsonaro no momento que o Bolsonaro, só mais uma última lembrança, né? Já em 2018, quando o Marcelo Queiroga apoiava o Bolsonaro, estava expulsando do Brasil 8 mil médicos cubanos, né? Médicos que agora estão fazendo falta. Tem estado, Edson, acho que o estado de Rondônia hoje pediu que se crie uma situação de entregar o diploma antes para os estudantes de medicina, para eles começarem a atender no hospital, porque está faltando médico em todo o país, né? Então você veja a situação criminosa, né? O Bolsonaro, o Queiroga, todo esse pessoal da alta sociedade médica expulsaram os médicos cubanos, destruíram o programa Mais Médico, que obviamente não resolvia a situação, mas era um programa que ia ao encontro dos interesses, da necessidade da população, e agora, né, esses verdadeiros criminosos estão assumindo aí para comandar a nova etapa. É o 4º ministro da Saúde do governo Bolsonaro, né? E cada um deles a mesma política, vamos dizer, para não ter dúvida, né? Do Mandetta até o Queiroga, só variações, uns enfeitam mais, uns fazem mais discurso, o general foi mais diretamente, botou lá dezenas de militares no Ministério da Saúde, estabeleceu censura, reprimiu. Bom, e agora nós temos aí com quase 300 mil mortos, assumindo o Queiroga, quando a doutora aí, que foi preterida, falou que nós vamos chegar, infelizmente, aos 600 mil mortos. Bom, aí eu vou devolver para você, se quiser comentar um pouco sobre esse tema, mas completar a notícia, porque os governadores estão falando em risco total agora. Nossa, será que vai ter risco colapso total no Brasil, Edson? Nossa, o que eles estão vendo? Será isso? Não tem aquele negócio que o pessoal fala na televisão de delay. Eu acho que é um delay, né? Eles estão falando em risco total agora, quando nós estamos chegando a 300 mil mortos. Inclusive, entrando no assunto anterior, provavelmente essa suposta representação aí do Centrão, que essa doutora, né? Ela falou que não podia falar nesse momento, né, Toninho? De que a situação ela é tão drástica que vai chegar a 600 mil. Se ela não tivesse falado isso, talvez, não sei, também tem toda aquela negociata, né, nos bastidores do Congresso Nacional para
garantir que o Bolsonaro continue aí no governo, o Centrão, mas talvez se ela não fizesse essa afirmação, talvez ela seria indicada. O que ela está muito perto da realidade, né? A gente já vem falando que esses dados são falsificados, são subestimados, né? Possivelmente é muito maior do que é apresentado, e mesmo esses dados subestimados, chega aí, a gente vai chegando aí aos 300 mil mortos. E os governadores, os tais governadores científicos, né? Eles relataram nessa segunda-feira aí que a situação é uma situação precária. Eles fizeram uma audiência aí no Senado e disseram que os hospitais estão à beira do colapso. Eu já diria o seguinte: os hospitais já estão colapsados. Todo mundo sabe que já não existe mais vaga em hospitais, UTIs, para internamento. Eu não sei, provavelmente a burguesia deve ter algum esquema aí que eles ainda, através desses grandes hospitais, eles ainda têm aquelas vagas reservadas para eles. Mas nos hospitais públicos a situação ela está totalmente colapsada, né? Mas segundo esses governadores científicos que participaram dessa audiência pública promovida aí pela Comissão Temporária do Senado, que acompanha a evolução do Covid, e participaram aí os governadores de São Paulo, Espírito Santo, o Maranhão, o próprio Dino, né? Rio Grande do Sul, que participaram desse evento. Eles falam aí, todos eles, né? Falam aí que a situação está em torno de 90% a 100% das ocupações de UTIs e de leitos referentes à internação ou às pessoas que provavelmente vêm procurar o hospital nesse momento de crise total do Covid, né? A gente, o que eles entram em contradição justamente com as notícias que saem da própria imprensa golpista, né? Que a todo momento está mostrando aí gente morrendo no corredor, ou seja, que já passou do 100%, né? Eles foram alertar agora, mas que a situação ela já vem se arrastando aí há mais de um mês, né, Toninho? Com a quantidade de mortes e pessoas contaminadas no país. É aquela é aquela história, né? Eles foram falar para dizer que não alertaram a população, mas que na verdade eles são os causadores dessa crise, não construíram hospitais, não contrataram médicos, como você mesmo disse, nós tínhamos 8 mil médicos cubanos aqui no país, mandaram os médicos cubanos embora, alegando que são médicos comunistas. Os próprios hospitais de campanha, eles serviram só para fazer propaganda, que eles estavam com preocupação com a situação de colapso nos hospitais, gastaram uma grana nesses hospitais, desfizeram os hospitais e agora estão voltando a carga, dizendo que eles estão reconstruindo aí esses hospitais de campanha, quando a situação é gravíssima no país, né? Então, quer dizer, é toda uma campanha, eles vivem da campanha publicitária, não fazem nada, não resolvem o problema da testagem, como a gente falou aqui, não tem vacina, não tem contratação de médicos, não tem nenhuma preocupação em usar o dinheiro público para a saúde pública, só tem política de repressão à população, e aí agora eles estão alertando que o fogo já está lastrado e que agora é só rezar. Eu acho que a única coisa que restou no entendimento desses governadores é a reza, né? A não ser que o povo tome conta aí da situação política e coloque toda a estrutura do Estado a serviço da luta contra a pandemia, contra essa situação e impeça esse genocídio que já chega a 300 mil brasileiros aí, com certeza, mortos pela Covid. Ok. Destacando então agora, vamos destacar os números oficiais aí da Covid, mas antes
agradecer aqui vários superchats, contribuições recebidas aqui dos nossos amigos internautas. A companheira Carla Silva, né, que além de contribuir e mandar o seu superchat, fez aqui no chat, chamou o pessoal a fazer campanha, né, para divulgar aí nas redes sociais, aí, nos grupos, o nosso programa. Muito obrigado à companheira Carla, ao companheiro Ernesto Abdala Filho, que contribuiu aqui, né, mandando o seu superchat, o nosso companheiro Marcos Omag, que mandou um superchat e uma mensagem. Bozo agora tem um Mengele para chamar de seu. Os governadores de oposição terão coragem de peitar o Bozo e Estados Unidos e comprar a vacina russa? Né, pergunta o Sérgio Omag. Aproveitar também para desejar aí que seja bem-vindo, dar, né, boas-vindas ao companheiro Dom Baix, né, que tornou-se membro aqui do nosso canal. Eu até destaco uma notícia importante, um dado importante que foi destacado aqui nos últimos dias, mas eu queria reiterar. O nosso canal, a Causa Operária TV, superou a marca de 90 mil inscritos. Né? E eu queria chamar a atenção porque é uma marca muito importante, não é pouca coisa. Só para a gente ter uma ideia em termos comparativos, vocês que nos acompanham podem depois conferir, né? O site, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores, né, tem pouco mais de 170 mil inscritos. Né? E todo mundo sabe, o PT é o maior partido da esquerda brasileira e até de toda a América Latina. Né? E a Causa Operária TV, canal impulsionado pelo Partido da Causa Operária, né, superou aí praticamente quase toda a esquerda, né, a exceção aí de alguns canais que têm um caráter mais diretamente também comercial, embora muitos deles um caráter bastante progressista. Bom, e em termos dos sites partidários, ficando atrás aí do site dos companheiros do PT, né, que tem aí, não chega a ter o dobro, né, do número de inscritos que o nosso canal. Então eu queria chamar você, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Para se inscrever no canal não paga nada, né? Você aperta aqui o sininho, se inscreve, convide aí os amigos para fazerem a mesma coisa, e você pode, além de se inscrever, como aqui no nosso canal, tornar-se membro. O membro é aquele inscrito que contribui, dá uma contribuição regular, pode ser pequena, tá certo? Mas é importante porque mostra aí uma adesão e a gente também compartilha com vocês aí a nossa programação, né, toda a nossa atividade. Então, agradecendo a você, chamando a você que ainda não contribuiu, seguir o exemplo aí, os bons exemplos do Ernesto Abdala Filho, né, da companheira Carla Silva e do Marcos Omag, né, e contribuam aí com a gente, nós precisamos muito, né, e a gente não esconde de ninguém da sua contribuição, porque aqui não tem patrocínio, né, de empresa capitalista, né, aqui não tem apoio de governo que genocida, que assassina a população, aqui nós dependemos da sua contribuição. Não. Bom, e destacando aqui na nossa pauta agora, justamente os números, né, gigantescos, né, da Covid anunciado no dia de hoje. A gente sabe que no começo da semana eles divulgam aí os números rebaixados, né, do final de semana, né, mas só para a gente ter uma ideia, veja só, mesmo com os números rebaixados divulgados hoje, né, no qual a gente tem sempre duas versões. Né? Na versão da noite, que é a versão da imprensa, o consórcio da imprensa, a gente poderia dizer o conluio da imprensa com as secretarias Estado de Saúde, são 1.275 mortes. Na versão anunciada à tarde pelo Ministério da Saúde, 1.057 mortes. Então, hoje, né, a gente vem destacando isso. Um dia um passa na frente, outro dia é um esquema, um jogo casado. Bom, mas o fato é que com essas mortes, o país superou a marca de 278 mil mortos. Né? A média, nós temos um quadro aí, que é o quadro, tem os dados de ontem, porque o Ministério da Saúde divulga sempre com atraso, mas tem os dados aí fechados
Não, é os dados fechados hoje à tarde pelo Ministério da Saúde. Está aí, ó. 278.229 mortos. Né? E vocês veem aí, né, tem os números de todos os estados do país e mostrando aí a situação para lá de grave, né, e também não só dos estados, como também do Distrito Federal. Né? Vejo, inclusive, que é muito expressivo o número de mortos no Distrito Federal. 5.166 mortos. Né? Se a gente comparar aí, o DF está na frente, inclusive, de vários estados pobres, mostrando aí a política criminosa, a falta de medida do governo ibanês. Está para a gente olhar aí, ó, o DF supera vários estados do Nordeste mais pobres. O DF que é apresentado aí como o maior PIB per capita do país, aí Brasília, né? Quer dizer, tem muito dinheiro aí por causa dos altos salários, dos altos escalões do executivo, do judiciário, né, e do legislativo. Né? Obviamente que a renda da população é uma porcaria da maior parte da população, como em todo lugar. É uma miséria. Né? Mas tem aí uma renda elevada por causa desses salários de setores aí muito bem pagos, né, para explorar o povo brasileiro. Mas eles tem pelo menos 10 estados que têm menos mortos do que o DF. Né? Um detalhe importante dessa lista aí. Bom, e obviamente São Paulo, 64 mil mortos. Né? Se fosse um país, São Paulo ocuparia hoje o 11º lugar. Né? Tamanha é a mortandade imposta aí pelo científico do governo do Dória. Em segundo lugar, vem o Rio de Janeiro, o número de mortos, né, se aproximando aí dos 35 mil. Né, e em terceiro, Minas Gerais, 20 mil. Minas Gerais vem crescendo muito nos últimos dias. Bom, em todos esses lugares, na maioria do país, como o Edson destacou aí, colapso. Né, o pessoal já não tem mais onde ser atendido. Bom, a média, só um último dado dessa situação, a média móvel nos últimos 7 dias chegou a 1.855 mortos. A média ela não para de crescer. Né? Só para a gente ter uma ideia, desde o dia 9, né, a média estava em 1.500, são 17 dias na realidade, me desculpe, 17 dias com a média móvel subindo. Né? Quer dizer, um recorde atrás de outro. E hoje, um novo recorde. Então, hoje, né, 1.855 é a média dos mortos nos últimos dias. Quer dizer, nós já estamos, com certeza, nessa semana, infelizmente, nesse ritmo, nós vamos ultrapassar a média de 2.000 mortos por dia, que inclusive, é a previsão oficial, né, como a gente destacou aqui no último programa, é a média com que o governo vem trabalhando, né, que significaria que nós vamos chegar aí, no começo de abril, com mais de alguma coisa em mortos oficiais, em torno de 400 mil mortos. Números oficiais. Né? Considerando que os números são estimados aí pelas universidades, pelos analistas realmente estudam o assunto, em que pelo menos o número é 50% ou maior, nós vamos ter até abril, com certeza, os 600 mil mortos estimados aí pela ex-quase futura ministra. Ela não é uma realidade para infelizmente, para toda a pandemia, mas é um número que está muito próximo de acontecer. Bom, vamos em frente, porque no meio dessa situação, o povo tem uma esperança, e a esperança é a sua luta, é a sua mobilização para enfrentar e derrotar essa situação, todo esse sofrimento, né, que infelizmente não é só a pandemia. Então daqui a pouquinho nós vamos falar, né, da campanha, da situação do Lula, de uma pesquisa que trata do assunto, pesquisa, ao nosso ver, falsificada. Antes disso, né, vamos falar de uma outra situação, uma outra desgraça. Vou passar para o Edson para comentar, porque o Bolsonaro ele está responsabilizando a pandemia pela alta nos alimentos. E aí, Edson? A culpa é que a pandemia, o que acontece? O povo está comendo mais na pandemia
e os alimentos estão ficando mais caros, é isso? Enquanto a esquerda continua chorando no Zoom, no WhatsApp, o Bolsonaro, que é um político de extrema direita, que segue a orientação aí da política econômica neoliberal, ele está fazendo política aí com a sua base social, né, Toninho? Ele hoje, na Alvorada, lá, naquele pessoal que fica lá em frente ao Palácio da Alvorada, ele afirmou que toda essa alta do preço do alimento e do combustível e todo esse alto custo que está ficando viver no Brasil não é culpa da política econômica do país, não é culpa da entrega do patrimônio nacional. Isso é culpa da pandemia e do Covid e dessa política aí de isolamento social. Ele está tentando agariar aí a sua base social para se contrapor, inclusive, a essa ideia de que o isolamento social que está criando esse aumento de preços, né, nos alimentos, no combustível. Uma verdadeira falácia, né? Na verdade, uma manipulação da informação, porque todos esses aumentos, obviamente que a pandemia ela tem uma interferência, mas isso acontecia inclusive antes da pandemia, né, Toninho? O aumento dos preços dos alimentos e do próprio combustível não tem nada a ver com a pandemia, esse alto, a valorização dos preços, né, referentes à cesta básica, etc. Até o Instituto de Geografia e Estatística do IBGE, ele mostra que os alimentos eles cresceram aí em torno, os seus preços, né, cresceram aí em torno de 60%, 70%, devido, obviamente, à política de valorização da exportação no Brasil, né? Como o dólar vem crescendo, o valor do dólar vem crescendo enormemente, o próprio governo do estado vem favorecendo a exportação de produtos aí, cereais, leguminosas e outros produtos brasileiros para que o produtor venda para fora, né? E aí a situação ela vem se aumentando os custos aqui justamente pela política econômica, que é, inclusive, não só uma política do Bolsonaro, mas é uma política que é apoiada, inclusive, pelo Centrão, né? Para você ter uma ideia, os cereais, leguminosas e oleaginosas aumentaram desde 2020, aumentaram cerca de 57%. Os óleos e gorduras, 55%. Rubéolas, raízes e legumes, 31,62%. As carnes, que aumenta antes mesmo da pandemia, em torno de 29%, e as frutas, 27%. Ou seja, ele está fazendo a politicagem dele contra o isolamento social e apresentando aí de que a culpa do aumento de preço não é referente à política econômica do governo, mas sim à própria pandemia. E a questão do petróleo é simples, né? A questão do petróleo não tem nada a ver com o aumento dos combustíveis, gasolina, gás de cozinha, diesel, etc. Não tem nada a ver com a pandemia, tem a ver justamente com a entrega do petróleo nacional para as empresas estrangeiras e para favorecimento aí dos acionistas da Petrobras, né? Após o golpe de Estado de 2016, várias refinarias brasileiras foram desativadas, vendendo o petróleo cru para empresas internacionais e comprando o petróleo refinado no país. Então é mais uma malandragem aí do bolsonarismo, tentando aí agariar a sua base social para mostrar que ele não é responsável por toda essa crise, né?
que ele seria aí uma vítima, quando ele, na verdade, está tentando resolver. É a política que só sobressai porque não tem uma política da esquerda para se contrapor isso na rua, né, junto aos trabalhadores, para se mostrar que justamente toda essa política advém desde a época do golpe de Estado, em que favorece os grandes capitalistas internacionais em detrimento aí da economia nacional. Ok. A produção tem para gente aí 3 imagens sobre esse tema aí que o Ed falou. Pode soltar para gente esses gráficos, essas tabelas que vocês têm aí, produção, para a gente. Eu queria comentar. Isso pode ser nessa ordem mesmo, pode mandar. Essa primeira é que ilustram o que o companheiro Edson destacou aí, né? Essa primeira aí fala da exportação, das exportações mundiais, por exemplo, da carne de frango, né? Então vocês veem o seguinte: 2019, 20 e 21, as exportações não pararam de crescer, né? No momento que todos os países contiveram a exportação de alimentos, né? O Brasil manteve aí, para garantir, como o Edson destacou aí, o lucro, o enorme lucros aí dos exportadores. Tem uma outra imagem, acho que agora é um gráfico, né? Fala aí agora, nesse caso aí, da exportação de soja, né? Aí o Edson destacou aí, por exemplo, os óleos aí que aumentaram aí, né? Hoje para comprar aí uma garrafa de óleo, uma lata, que agora já não mais é garrafa, né? Plástica, é quase R$ 10 uma lata de óleo, né? No entanto, a exportação, como vocês veem, ela continuou crescendo, e a receita, obviamente, dos exportadores, com o dólar em alta, né? Então o povo vai ficando sem ter óleo, tem muita gente cozinhando sem óleo, né? Porque o cara, imagina quem tá sem renda nenhuma, que já não dá para quem ganha um salário mínimo, né? Bom, e tem um último dado que é interessante, que é justamente o que o Edson também citou, que é o problema da cesta básica, né? A variação do preço médio da cesta básica por capital. É um dado aí com base no Diese, né? Então vocês vejam só, aí são várias capitais, né? E o aumento a alta da cesta básica em 2020. Quer dizer, a cesta básica chegou a aumentar 32% aí na capital que mais aumentou, Salvador, né? E está custando mais de, na média, em torno de R$ 650 uma cesta básica, né, de produtos básicos. O estudo do Diese é que, por família, para uma família básica de 4 pessoas, um casal e 2 filhos, seria necessário 3 cestas básicas por mês. Então, só para alimentar, né, para ter os produtos essenciais para uma família operária, né, seria necessário um salário de torno de R$ 2.000, né? Isso só para garantir a alimentação, sem falar nos outros custos, né? E aí o governo vem com esse auxílio hiper miserável, né, de média de R$ 250 para começar no mês que vem, e a esquerda calada, né, gente da esquerda, inclusive, defendendo o miserável auxílio do ano passado de R$ 600. Bom, só uma rapidinha, antes da gente falar então do Lula, né? A Alemanha, a França e Itália suspenderam o uso da vacina AstraZeneca, né? Tem mais países, Portugal, nós falamos na semana passada já da Dinamarca, né? Esses que foram anunciados hoje são mais 5, Alemanha, França, Portugal, Espanha e Itália, né? Espanha aí é onde reside o nosso companheiro Ernesto Abdala, que nos acompanha aqui nessa nossa e participa da nossa transmissão, né? E, bom, tem companheiros aí de vários outros países. Aqui está a companheira Carla, lá do Reino Unido, e companheiros. Então, só já te passo. E eles só falar. Então já te passo. É AstraZeneca ou Oxford? Então é a AstraZeneca, que é a vacina da Oxford. É a mesma vacina. Ah, entendi. Entendeu? É a mesma vacina, é a vacina fabricada Oxford, AstraZeneca, que é a vacina que nós estamos comprando, né? Nós estamos comprando, nesse momento que está sendo aplicada no Brasil, não só estamos comprando, mas que vem sendo aplicada no Brasil. É a Coronavac, a menos eficiente do mundo, do garoto propaganda da vacina do Dória, e a AstraZeneca. Bom,
Esses países anunciaram que tomaram essa medida como forma de precaução após o registro de casos de trombose entre os imunizados no continente. Né? Ainda não estão confirmado a relação de causa e efeito entre as pessoas, mas os países que não são quaisquer países, né? São países que, com certeza, com serviços de avaliação mais eficientes, são países capitalistas desenvolvidos com serviços de avaliação mais eficiente que o do Brasil, que adotaram essa medida. Aqui é uma zorra total, né? Inclusive com o governo escolhendo por critério, por exemplo, a Johnson e a Pfizer chegaram a fazer com que o Congresso Nacional aprovasse uma lei de que eles não se responsabilizam por nada. Ó. Se tiver algum efeito colateral, né, na vacina, e quem comprou a vacina que se dane, né, e o povo que se exploda, porque, lógico, a indústria farmacêutica só quer saber de faturar, né, de garantir os seus elevadíssimos lucros. Bom, saudar aqui, dar nossas boas-vindas a Ruama Azevedo, né, nova membro aqui do nosso canal, e lembrar aqui tem a piadinha do nosso amigo Dom Baix, né, que ele, para comentar a diversidade aqui do público que nos acompanha. Então ele falou, está conosco Jesus e está conosco Trotsky, você veja a diversidade. Porque aqui tem companheiro que tem como pseudônimo, né? Jesus era humano, que inclusive contribuiu com a gente, muito obrigado, Jesus. Né? Aqui você não dá dinheiro para Jesus, Jesus é que contribui com você. Né? Então, Jesus, muito obrigado, Jesus era humano, pela contribuição. E também está conosco o Leon Trotsky, né? Membro aqui, assíduo, frequentador do nosso programa. Né? E seja aí muito bem-vindo a todos vocês, a Cíntia também por aqui, ela comentando, por que os britânicos preferiram uma vacina alemã do que uma feita pelos mesmos? Ela está dizendo aqui que os britânicos vacinaram em larga escala, né, com a vacina da Pfizer, que é alemã, e não ao contrário de usarem a da Oxford, né, e que ela sempre achou suspeito isso daí. Né? Como diz aqui o companheiro Ernesto, né, comenta também, a vacina virou uma concorrência para a burguesia ganhar dinheiro. Nada mais, nada menos, né, como com tudo no capitalismo, um negócio, né, cujo único objetivo dos capitalistas é faturar, e estão faturando bilhões, né, é um negócio de tempos de crise. Bom, vou devolver para a bola para o Edson agora, porque saiu pesquisa. E, segundo a pesquisa, os entrevistados parece que não tem uma expectativa muito grande, disseram não acreditar, a metade, um pouquinho mais da metade, que o Lula vai ser candidato em 2022. E aí, dá para acreditar na pesquisa aí, Edson? Depois que houve, né, por parte do Edson Fachin, que tentou salvar a Lava Jato e, portanto, depois de 5 anos, ele descobriu que o juiz Sérgio Moro não era competente para julgar o processo do Lula. E aí, com essa decisão, né, do STF, por parte dele, os processos do Lula, obviamente, foram retirados, né, ali do Paraná, e, portanto, transformaram o Lula em uma candidatura elegível, né? O que a gente vem fazendo aí, a campanha de que o Lula seja candidato em 2022. A repercussão foi muito gigantesca, né, no Brasil inteiro, pautou toda a imprensa golpista em torno desse assunto. Muitos trabalhadores têm declarações aí nas redes sociais de que ficaram satisfeitos por isso. Enervou a extrema-direita, né, Toninho? Que a extrema-direita saiu da toca para se opor à candidatura do Lula, e agora surgiu aí uma pesquisa fajuta, né,
o Instituto de Pesquisa, para mostrar que é uma pesquisa fajuta, o Instituto de Pesquisa é Instituto de Paraná Pesquisa. Será que o Estado não mostra que já é uma coisa fajuta, né? Porque justamente Será que a o pesquisa Paraná foi era coordenada justamente... pelo Dallagnol? Foi o Dallagnol e o Moro que É, coordenaram a pesquisa? provavelmente. O Paraná, Instituto Paraná de Pesquisa. Só pelo nome do instituto a gente já deveria colocar uma sirene vermelha aí, mostrando que o negócio é muito suspeito. E o que é mais suspeito ainda é o resultado da pesquisa, né? Que eles fizeram aí entre os dias 8 e 10 de março. Segundo o Instituto, eles entrevistaram cerca de 2.000 pessoas por telefone, né, em 192 municípios. Não sei se é os municípios do Paraná. Não, não. 192 municípios de 26 estados e o Distrito Federal. Não vamos aqui fazer falsas acusações. E, dentre os entrevistados, pasmem, 50,4% disseram que não acreditam que o Lula será candidato a presidente em 2022. Os outros 44,9% acreditam que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai disputar a eleição de 2022 e apenas 4,7% dos entrevistados, nesse margem aí de 2.000 entrevistados, não souberam ou não quiseram opinar sobre o assunto. É óbvio que é mais uma manipulação dessas pesquisas fajutas, compradas, organizadas para criar uma opinião pública, né? A gente viu durante semana passada que o anúncio de que o Lula se tornou elegível novamente para disputar a eleição à presidência causou um alvoroço no meio da direita e da extrema-direita. A imprensa burguesa tentou disfarçar a situação, mas não teve como se contrapor, né, a esse fato, e principalmente ao pronunciamento do Lula, se colocando aí, de fato, como uma oposição ao governo Bolsonaro, polarizando novamente a situação política no país. E aí já apareceu esses institutos fajutos para querer jogar uma água gelada e esfriar a situação. Mas é impossível que essa pesquisa tenha o intento que eles querem, né, de mostrar que a população não está com o Lula. Até porque, mesmo antes do Lula ter sido colocado novamente numa situação elegível pelo próprio STF, que é um órgão golpista, mesmo antes disso, outras pesquisas apontavam no país, né, de que o único que pode vencer o Bolsonaro nas eleições de 2022 é o Lula, em todas as situações, no primeiro turno, no segundo turno e etc. Né, Tony? Então, por aí já mostra a falsidade dessa pesquisa. Ok, é isso aí. O pessoal comentando bastante aí o caráter paraguaio aí dessa pesquisa, né? Paraguaio aqui no sentido de falso, né? De falsificado, que não tem a ver com o povo paraguaio, mas com o entreposto de mercadorias importadas e muitas falsificadas. Pirata, exatamente. Pesquisa pirata. Como são, não só porque um instituto fraudulento, né? Sabidamente bolsonarista, mas porque é uma tendência geral, não é? Os outros não são melhores do que esse, né? E agora nós vamos ver aí toda uma chuva de manipulações, de tentativa. Bom, nós vamos dar uma aceleradinha na reta final do nosso programa, pedindo a vocês aí que continuem mandando seus recados, compartilhando e contribuindo conosco, coisa que é muito importante aqui para o nosso canal. Bom, por falar em dinheiro, né, é uma situação que é inversa
inversamente proporcional à situação da maioria ou da totalidade das pessoas que frequentam aqui o nosso canal, né? É a situação daqueles que estão lucrando, ganhando muito, muito dinheiro com a crise, né? As quantias assombrosas, né, acumuladas aí pelos chamados ultra ricos, né? Eles acumularam, os 500 mais ricos do mundo acumularam 1,8, quase 2 trilhões de dólares, né, somente em 2020, né? Mostrando aí que a crise, obviamente, ela não é igual para todo mundo. Em destaque, vocês têm aí o caso do Warren Buffett, né, que tem se mantido no topo da riqueza global há muito tempo, mas ele tinha tido uma queda nos últimos anos nessa lista, né, por conta do disparo das empresas de tecnologia que ultrapassaram aí. Mas, no entanto, agora, né, ele já com 90 anos, aí o patrimônio líquido dele ultrapassou os 100 bilhões. Ele entrou para a lista reduzida aí das pessoas que têm aí mais de 100 bilhões de dólares, né? Como é o caso do Jeff Bezos, o Elon Musk e o Bill Gates, né? Bom, e ele fez isso aí justamente, ele adotou a política, segundo a própria imprensa capitalista divulga, de ganhar dinheiro comprando e recuperando, vendendo aí, é o abutre que se aproveita, ele adquirir outras empresas e ações ordinárias de empresas que estavam em situação difícil, né? É a jogatina do mercado, né? Que obviamente não, a riqueza, o crescimento da riqueza desses setores não significa nada minimamente que tenha aí um crescimento, um progresso material aí onde eles estão ganhando muito dinheiro, pelo contrário, né? Para a gente ter uma ideia, a imprensa econômica internacional diz que em 2020 o Buffett gastou 24,7 bilhões em recompras, né? E só esse ano ele já comprou aí mais de 4 bilhões em ações de empresas que estão aí, que ele obviamente procura tirar proveito da situação de crise e da jogatina. Quer dizer, é o lucro com a jogatina no mercado. O Gabigol tentou jogar aí nem sei o que ele estava jogando lá no cassino. Mas não sei, então, eu não sei o que ele estava jogando. Roleta. E aí foi preso. Mas os bilionários aí, como o Warren Buffett, ele estão ganhando muito dinheiro e ninguém vai prender eles, né? Estão realizando lucros, mostrando que, obviamente, assim como a gente falou agora há pouco da vacina, né, um negócio de abutres capitalistas, né, que precisaria ser enfrentado com a quebra da patente das vacinas. Nesse caso, é preciso colocar o problema da humanidade, não é a pandemia, o problema da humanidade são esses capitalistas que estão ganhando muito dinheiro, né, às custas da miséria, da fome e do desemprego, né, do sofrimento da maioria da população. Bom, rapidamente eu passo para você para falar aí. Teve protestos no Reino Unido. O que foi, Edson? Exatamente. O Reino Unido está vivendo aí uma onda de indignação, né, por causa de uma repressão policial a uma vigília que foi montada aí especialmente pelas mulheres em relação à morte de uma jovem executiva que tudo indica que foi assassinada pela polícia, né? Lá é Scotland, a polícia do Reino Unido, a Sarah Everard. O governo do Reino Unido tentou aí utilizar justamente essa questão do isolamento social para que não houvesse essa vigília, essa manifestação. Tentaram usar, né, o que estão usando aqui no Brasil, de que a gente pode trabalhar, mas não pode manifestar, para que a manifestação fosse feita em redes sociais. Mas como o clamor pela manifestação era muito grande, o povo saiu às ruas,
foi até a vigília, fizeram lá homenagem à mulher assassinada pela PM. O governo do Reino Unido, com medo de maior desenvolvimento da manifestação, tentou não reprimir a manifestação, mas, obviamente, né, nessa situação, a polícia não atende esse chamado. E aí houve nova repressão à manifestação, a essa vigília, e o povo continua na rua. O povo ficou indignado vendo aí como que funcionam as polícias, não só na Inglaterra, no mundo em geral, né, Toninho? Que é para reprimir, eles reprimem mesmo. Então foram várias pessoas reprimidas e a manifestação está lá. Milhares de pessoas na rua contra essa política demagógica e hipócrita do isolamento social, enquanto eles obrigam os trabalhadores e também obrigam os trabalhadores a trabalhar e utilizam a polícia para reprimir o povo, porque não pode nem reivindicar os seus interesses, as suas necessidades, nem se opor a esse genocídio e a repressão policial. É isso aí. O Mauro, nosso amigo aqui no chat, dizendo que ela foi estuprada e morta por um policial, né? E a polícia desceu o sarrafo, que está aumentando a indignação, né? Bom, vamos caminhando para o finalzinho. Eu vou destacar aqui, vamos para a última, então, da noite. 10 anos, né, de massacre do imperialismo, levando adiante aí a guerra contra o povo sírio, né? 10 anos de destruição, de morte, né, com centenas de milhares de pessoas mortas, né? Há estimativas que falam até de 400 mil mortos e perdas de 6 trilhões de reais, né? E é diretamente todo esse genocídio provocado na Síria, né, é resultado da situação dos interesses, dos vil interesses do imperialismo na região, né, que procurou aí dividir o país, armar uma parcela da população para buscar e derrubar e derrotar o governo hostil, né, em alguma medida, aos interesses imperialistas na região. E então nós estamos completando nesse momento 10 anos, né, de guerra na Síria, né, recentemente bombardeada mais uma vez, né, pelas forças norte-americanas, agora pelo democrático governo do Biden, né, que muita gente da esquerda apoiou aí como sendo um suposto mal menor, né, e que está agindo aí pesadamente, né, para manter a mesma, ou até pior, né, aprofundar a política do Trump em tudo aquilo que diz respeito aí no sentido de atacar a população. Então, lembrando aí a nossa solidariedade aí ao povo sírio, né? Hoje a imprensa golpista fez muita demagogia, né? Mostrou aí muita gente que migrou para o Brasil, porque a guerra provocou uma migração imensa, né? Muita gente tendo que abandonar suas casas por conta da destruição patrocinada diretamente, né? Em toda aquela região, né? Eles foram derrotados na guerra, o imperialismo, né? Mas eles continuam a terem ações colaterais, a promover a destruição, o ataque, né? Visando a minar a própria Síria, que é um país importante, com muitas riquezas minerais naquela região, mas o controle sobre o Oriente Médio. Acho que tem algumas imagens aí para a gente encerrando, né? Mas eu passo para você, Edson, né, nesse momento com a nossa... Eu só aqui agradecer, por último, a Carla Silva, né, que mandou aí mais um superchat colaborando com a gente, e com uma mensagem: vacina já, que é ela que está falando lá do Reino Unido, né? Testemunha viva lá
das manifestações, mas falando da questão da vacina, né? Vacina já! Quebra da patente, fim das polícias e golpistas que insistem em conter a revolução das massas operárias. Tá difícil, mas o PCO orienta a nossa luta. Forte abraço, companheira Carla. Edson, seu recado final para encerrar aí o programa. Boa noite aí a todos. E não sei se você falou aí, mas as associações de direitos humanos estão na mão da direita lá na Bolívia, que mostra que é uma política do imperialismo, né, Toninho? Exatamente. Amanhã a gente volta com esse tema e amanhã acompanhe, sigam aí conosco no nosso canal, você que está aí nos assistindo. Resumo do dia, volta amanhã às 20h30, né? Mas amanhã, destaque na nossa programação, 16 horas, análise política com transmissão simultânea com 247, com o nosso companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do PCO. Boa noite, forte abraço, obrigado aí à produção a cargo, sob o comando do companheiro Isaías. Até amanhã.